Tal pai, tal filho. Nos últimos anos, eu acho que depois que eu virei os 30, eu comecei a perceber como eu estou ficando extremamente parecido com meu pai. Nessa semana, em uma troca de conversa com a minha esposa, ela olhou para mim com uma cara assim meio assustada e falou, quase perguntei se era meu sogro que estava aqui. E desde coisas pequenas, a minha risada está cada vez mais parecida com a do meu pai. Tem atitudes que eu vejo que eu estou fazendo igual ao meu pai, eu me encho de orgulho por isso. Algumas poucas atitudes, eu falo, eu não acredito que eu estou fazendo a mesma coisa que eu jurei que eu nunca faria igual ao meu pai. Elis Regina, ela canta de forma mais trágica, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Parece que algumas semelhanças foram carimbadas em nossa própria natureza. Já outras atitudes nossas, parece que nós absorvemos ao longo dos anos. Como diz outra expressão popular, filho de peixe, peixinho é. O nosso impulso, o nosso modo de pensar, a nossa conduta revelam de onde nós procedemos. Afinal, outra expressão popular, o fruto nunca cai muito longe da árvore. Mas sabe o que é interessante? O apóstolo João escreve que essas características não revelam só de onde nós procedemos, mas também o nosso destino. É isso que nós vamos ver no nosso texto hoje. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João 2, 28 até 3, 10. 1 João 2, 28, nós concentraremos hoje até capítulo 3, versículo 10. Na última mensagem que nós vimos 2 semanas atrás, o apóstolo nos exortou a permanecermos no Cristo encarnado, no Evangelho primitivo, no Espírito que nos ensina todas as coisas, para nós não sermos enganados pelos anticristos. Agora, ele nos exorta a permanecermos em Cristo, para não sermos envergonhados no juízo final. Veja comigo o versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Jesus mesmo disse que quando ele voltasse em glória, ele entraria no tribunal, sentaria-se no trono e julgaria separando cabritos de ovelhas. Uns iriam para a sua esquerda, para o tormento, para a vergonha eterna, outros à sua direita, para a vida eterna. E a grande pergunta é, qual dos dois grupos nós estamos? A qual grupo eu pertenço? E é isso que nós veremos hoje. Se nós pudéssemos resumir a mensagem do apóstolo em uma sentença nesse trecho, é essa. Se você está anotando, preste atenção. No juízo final, sua filiação será revelada pela sua retidão. No juízo final, a sua filiação será revelada pela sua retidão. João nos ensina que se você for filho de Deus, isso será revelado pelos frutos de sua retidão. E que se você for filho do diabo, isso será revelado pela sua falta de retidão. E esse é o contraste que o apóstolo nos traz aqui, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como cada grupo é caracterizado. Bom, João vai nos dar dois contrastes aqui. O primeiro contraste é que os filhos de Deus praticam a justiça e os filhos do diabo praticam o pecado.
Veja o comportamento dos filhos de Deus no versículo 29. Se sabeis que Ele, o Pai, é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O argumento, como normalmente João, ele é simples e poderoso. Você concorda que Deus é justo? Sim? Deus é justo? E se você então concorda que Deus é justo, aqueles que procedem de Deus são caracterizados pela justiça. A prática da justiça caracteriza aqueles que são filhos de Deus. João volta a repetir isso, lá no capítulo 3, versículos 7 e 8, acompanhem comigo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora veja o contraste daqueles que procedem do diabo. Os filhos do diabo são caracterizados pela prática do pecado. Assim como o pai deles, o diabo, vive pecando desde o princípio. Então o primeiro contraste analítico aqui é: minha vida é caracterizada pelo quê? Pela contínua prática da justiça ou pela obstinada prática do pecado? O que a nossa conduta revela sobre a nossa filiação. O segundo contraste que o apóstolo traz é que os filhos de Deus buscam a pureza e os filhos do diabo rejeitam o padrão de retidão de Deus. Vai para o capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 e 3, veja o que João diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Os filhos de Deus vivem uma realidade bem peculiar. Eles já foram recebidos na família de Deus, já fazem parte da casa de Deus, mas eles ainda não foram revelados plenamente como filhos de Deus. E isso vai acontecer, essa glorificação irá acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, amados, os filhos de Deus irão olhar para o seu Senhor. Eles verão a Cristo com os próprios olhos e serão transformados na semelhança de Cristo. Uma das marcas, então, do verdadeiro cristão é que ele anela amorosamente pela vinda de Cristo. Por quê? Porque ele ama Cristo e porque ele anseia ardentemente ser igual a Jesus. Normalmente, um menino tem dois heróis. O caçula tem o seu pai e o seu irmão mais velho. E ele busca copiar os comportamentos dos dois. Até porque o irmão mais velho muitas vezes se parece também com o pai. Da mesma forma, amados, assim como Deus Filho manifesta plenamente o caráter e a pureza de Deus Pai, os filhos de Deus buscam ser puro como primogênito de muitos irmãos. Essa esperança de ser igual a Jesus, ela não é um anseio passageiro para os filhos de Deus. Para o verdadeiro cristão, a graça futura é motivação para a santificação presente. Se ele quer ser perfeitamente igual a Jesus quando Jesus voltar, então o verdadeiro cristão busca ser puro hoje. Porque ele ama a pureza. Ele ama Jesus. E isso impacta a vida dele hoje.
Mas não é assim com os filhos do diabo. Veja o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aqui nós temos um termo importante: transgressão da lei. Anomia. Nomia sendo lei, a negação, não, contra, ausência. Então uma tradução melhor aqui seria ausência da lei, rejeição da lei. A ideia aqui não é de alguém que quebra um mandamento da lei. A ideia aqui é mais profunda. É de alguém que obstinadamente rejeita e ativamente desobedece ao padrão moral de Deus. Eu não quero nem saber do que Deus manda para a minha vida. Então, enquanto o Filho de Deus busca purificar-se de acordo com o padrão moral de Deus, os filhos do diabo rejeitam totalmente e quebram o padrão moral de Deus. Então, se fôssemos resumir isso que a gente viu rapidinho agora, temos dois grupos: os filhos de Deus, os filhos do diabo. Os filhos de Deus são caracterizados pela prática da justiça e pela busca da pureza. Os filhos do diabo são caracterizados pela prática do pecado e pelo desprezo do padrão moral de Deus. Quem somos nós? Qual dos dois grupos nós pertencemos? Como somos caracterizados? Essas características revelam duas realidades importantes, amados. Revelam de onde nós viemos e para onde nós iremos. Aqueles que vivem em retidão revelam que são filhos de Deus e serão recebidos na casa do Pai. Aqueles que rejeitam a retidão revelam que são filhos do diabo e que passarão vergonha, humilhação no juízo final, juntando-se com Satanás no tormento eterno. São palavras fortes do apóstolo João. E conforme eu preparava essa mensagem, o meu medo é que você esteja ouvindo exatamente o oposto do que eu estou falando. Porque eu disse que no juízo final, sua filiação será revelada pela sua retidão. Revelada. A sua filiação será revelada pela sua retidão. A sua filiação não é comprada pela sua retidão. E essa distinção é importantíssima. Uma é a boa nova do Evangelho. A outra, o fardo pesado do legalismo. Um diz, tal pai, tal filho. A outra diz, finja até se tornar filho. Uma diz, a retidão é fruto da semente da semente divina, da filiação divina. A outra diz, a retidão é a forma de comprar a sua adoção. Esse texto, amados, não é um chamado legalista, mas um chamado para que o verdadeiro cristão viva de acordo com a natureza que ele recebeu do Pai. E isso está claramente exposto no versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ponto final.
Por quê? Qual o motivo de ele não viver pecando? É algo da própria obra dele? Porque ele tem força em si mesmo? O que o texto nos diz? Porque a semente divina permanece nele. Filhinho de peixe? Peixinho é. De forma análoga, irmãos, o Filho de Deus recebeu uma nova natureza espiritual, que provém da semente divina. Amados, a natureza nos revela isso de forma tão clara. Se você plantar a semente de uma macieira, que árvore você vai ter? E se é uma macieira, que fruto que vai dar? Semente, fruto, colheita. Nessa ordem. Nossos frutos revelam o nosso passado, a semente, e apontam para o nosso futuro, a colheita. Nossos frutos revelam a semente que está plantada em nós e revelam se seremos recebidos ou envergonhados no juízo final. E é crucial nós entendermos isso, porque a religiosidade humana inverte justamente essa relação. A religiosidade humana, que procede, aliás, do diabo, busca comprar a sua aceitação diante de Deus, sua filiação diante de Deus, sua salvação diante de Deus. Você tem que fazer por merecer. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. E a pergunta é, será que nós temos acreditado nisso? Ou até mais sutil, será que o nosso comportamento diante de Deus revela que lá no fundo nós acreditamos nisso? Eu preciso fazer por merecer. Entenda, amados, de forma tão clara, você não pode comprar a sua certidão de nascimento espiritual. Não está à venda. Você não consegue pagar. Você não consegue se fazer nascer de novo, assim como você não escolheu nascer aqui na terra. Não é pelo nosso mérito, amados. Não são pelas nossas obras que nós somos regenerados. O novo nascimento não se dá pela força e pela vontade humana, pela carne dos homens, mas o Espírito de Deus sopra e concede vida aonde bem entender. Nós nascemos de Deus, e a evidência é que nós choramos, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando nos braços de Cristo Jesus. Nós somos revelados como filhos de Deus, quando nós confiamos na obra do unigênito de Deus, quando nós colocamos nossa esperança nos méritos do Filho de Deus. E você pode ver isso no versículo 5. Ele diz, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Não é você que tira os pecados. Você vive a realidade que Cristo tirou os pecados. É Jesus que tira o pecado, que faz a separação entre nós e Deus. Jesus veio nos libertar da culpa do pecado. É Ele que nos traz perdão e reconciliação com Deus. É o sangue de Deus encarnado, Jesus, o Cristo, que nos traz propiciação. Que aplaca totalmente a ira de Deus. E veja o que Jesus fez também no versículo 8b. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio destruir as obras do diabo, acabar com o domínio das trevas, com a tentação ao pecado, com a acusação contra o povo de Deus. E quando Jesus retira o pecado, Ele traz perdão e Ele também traz libertação espiritual. Ele tira a principal arma de Satanás, que é a acusação. Porque
Ele pagou por completo o seu pecado. O diabo não tem mais do que acusar você. Jesus destruiu as armas de Satanás de forma definitiva na cruz e de forma completa quando Jesus voltar e jogar Satanás no lago de fogo e de enxofre. Então permita-me perguntar: os seus frutos revelam o que sobre o seu progenitor e sobre o seu porvir? Pergunta difícil essa. Não imagino que seja uma pergunta muito confortável perguntar: será que eu sou filho do diabo? Ou filho de Deus? Afinal, na mentalidade do brasileiro e do ser humano caído, nós pensamos: eu não sou tão mal assim igual o diabo. Não, não é. Mas será que o mesmo tipo de obra que ele pratica é o que você pratica? Será que no seu coração está a semente da serpente? Agora, essas são perguntas doloridas, mas necessárias. O diagnóstico é o primeiro passo para a cura. E a boa notícia é que, apesar de nós sermos por natureza filhos da ira de Deus, Deus proveu cura e reconciliação na cruz de Cristo. E que se você se arrepender hoje e crer em Cristo Jesus, você pode ser reconciliado com Deus e fazer parte da família de Deus. Agora, esse texto também é, amados, um chamado para aqueles que já são filhos de Deus. Um alerta contra a acomodação e a frieza espiritual. Veja o versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Somos uma igreja reformada, né? Protestante. Cremos na justificação somente pela fé. Mas há o perigo de usar a justificação somente pela fé para justificar uma vida somente no pecado. João é bem categórico aqui. Não se engane, não se deixe enganar. Quem é justo? O que pratica a justiça. Ponto. Se na sua vida, amados, não há um fruto de santidade, não há uma guerra contra o pecado, não há um anelar por pureza, não há frutos tangíveis de justiça, mesmo que de forma imperfeita. Se essas coisas não existem em sua vida, então a sua religiosidade não passa de enganação. A sua profissão de fé em Cristo não passa de palavras vazias. Aquele que pratica a justiça é justo. A justificação somente pela fé é justificada pelas obras. Ou seja, ela é evidenciada pelos frutos. O afirmar que eu fui salvo por Cristo Jesus somente pela fé, isso, Tiago, Paulo, João irão nos alertar, a Reforma Protestante irá falar que isso é evidenciado pelas obras, pelos frutos, porque se nós nascemos de Deus, então não podemos viver acomodados no pecado. A graça da justificação sempre acompanha a graça da regeneração, e é impossível separá-las. Nós podemos somente distingui-las. Então, se você está com o coração duro espiritualmente, com o ânimo dobre, esse texto é um alerta para você seriamente se humilhar diante de Deus. Para você buscar
hoje mesmo a ajuda de um irmão maduro. Procurar no final do culto, que o pastor marca um horário para aconselhar com você. Amados, não deixe que a semente seja roubada pelo diabo no meio do caminho. Ore para que ela dê muito fruto. Agora, alguns de vocês não estão acomodados. Você está buscando a Cristo e a pureza de Cristo. Mas você tem uma consciência mais frágil. Ao ouvir as palavras desse sermão, você pensou no seu coração: eu estou condenado. Eu jamais vou ser perfeito como eu deveria ser. Eu olho para a minha vida e não tem como eu ser filho de Deus. E você precisa fazer essa análise. Mas se a sua vida tem frutos, você está buscando a Deus, e você pensa esse tipo de coisa, normalmente eu daria uma palavra de encorajamento para você. Mas hoje eu quero dar uma demonstração. Autocomiseração não é piedade. Nós, muitas vezes, numa falsa espiritualidade, diminuímos a graça de Deus. Reduzimos o poder do sangue de Cristo. Quem somos nós para falar que o braço da onipotência não pode sustentar a nossa salvação? Quem somos nós para falar que o alcance da onipresença não pode envolver a nossa vida com misericórdia? Quem somos nós para rejeitar e desprezar as evidências da graça de Deus em nossa vida? Não é piedade negar os frutos do Espírito. Quando você deixa de reconhecer o que Deus faz na sua vida, achando que isso seria orgulho, o que você está pensando, na verdade, é que os seus frutos são obra sua. E não são. São do Espírito. Um cristão maduro olha para o que o Espírito fez na sua vida, as mudanças, o crescimento em santificação, mesmo que de forma imperfeita, ele consegue reconhecer o agir de Deus e ele fala: glória seja a Cristo, glória seja ao Espírito que frutificou em minha vida. Amados, e fazer isso é reconhecer o amor de Deus. Veja o versículo 1 do capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Eu já falei isso várias vezes na minha exposição de 1 João, e vou falar mais várias vezes. O alvo de João, ao escrever a carta, não é fazer você duvidar da sua salvação, mas confirmar a sua salvação se você está em Cristo e ama o seu irmão. Ele quer que você tenha a coragem de, em Cristo, não nos seus méritos, mas de em Cristo falar: e de fato sou filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, amados, então nós precisamos buscar ser justos, como o nosso Pai é justo. Pense no tamanho da justiça do nosso Pai, que para nos amar, sem negar a sua justiça, Ele entregou o seu Filho na cruz. E se nosso Pai é tão justo, se nós queremos ser igual ao Pai, deixemos, amados, de viver em práticas de justiça.
Amados, deixemos a sonegação, a mentira, a cola na escola, o bater o cartão para os outros, o assinar a lista de presença para os outros, que aliás é um crime chamado falsidade ideológica, o furar a fila, do grande ao pequeno, seja a nossa vida caracterizada por justiça. Sejamos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celeste. E se nosso Pai demonstrou sua justiça na cruz e demonstrar sua justiça no juízo final, não sejamos omissos na prática da justiça. Amados, não coloquemos panos quentes no erro. Não aceitemos a corrupção. Não ignoremos o clamor dos necessitados. E se Jesus, meus queridos irmãos, veio tirar os pecados, como nós iremos nos entregar justamente a que Cristo veio tirar? Não almejamos ser puros igual Jesus. Então, amados, esse é um convite para você lutar contra o pecado que tenazmente nos assedia. Faça guerra contra o pecado sexual da sua vida que te escraviza. Contra a imundície de pensamentos eróticos, da pornografia, da masturbação, do sexo antes do casamento. Lute contra vícios que tentam aprisionar a sua alma e corromper o seu cérebro. Contra a bebedice, o vício nas drogas, no fumo. Essas batalhas, amados, com vícios e com pecados arraigados não são fáceis. Só que Jesus deu uma igreja para te ajudar. Busque a ajuda de um irmão maduro. E amados, se Cristo veio destruir as obras do diabo, como que nós nos aliaremos com o inimigo de Deus? Longe de nós nos juntarmos com o acusador. Longe de nós usarmos a nossa língua para amaldiçoar, para fofocar, para caluniar. Usemos para abençoar. Não sejamos cúmplices da obra do maligno de tentar dividir esta igreja por meio de fofoca e maledicência, de prejudicar a comunhão e a paz do corpo de Cristo. Longe de nós, queridos irmãos, de sermos como o tentador. Será que a sua conduta, suas vestimentas, sua forma de falar estão cheias de modéstia ou de sedução? Quantos solteiros muitas vezes tentam outros solteiros, alimentando sentimentos que jamais buscam corresponder? Ou será que nós tentamos, nossos irmãos, vivendo uma vida dupla? E acabamos levando crentes mais fracos a pensarem que tudo bem praticar certos pecados, porque aquele irmão que está mais tempo na igreja também pratica. Quando fazemos isso, nos juntamos ao tentador. E quando a gente pensa essas coisas, a gente pensa rapidamente, né, no crente que vai nas festas, na balada, mas deixa eu trazer outros exemplos para vocês. Não sejamos aqueles que idolatram os filhos e ensinam para os irmãos novos na igreja que tudo bem não se envolver com a família da fé por causa do seu filho. Não sejamos aqueles que idolatram o dinheiro e que ensinam para os mais fracos na fé que tudo bem você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que o que importa é ficar rico. Não nos juntemos ao tentador. Porque nosso Pai é justo e Ele vai julgar todo o mal. O Filho de Deus é redentor e veio retirar o pecado e destruir as obras do maligno.
Então, amados, por que nós vamos juntar com as trevas que serão condenadas? Sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Tal Pai, tal Filho. No juízo final, sua filiação será revelada pela sua retidão. Eu concluo com as próprias palavras do apóstolo no versículo 10, que ele resume tudo o que nós vimos aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos. Assim como nós não nascemos da nossa própria vontade, Pai, mas da sua perfeita vontade, gerados pela divina semente da palavra no poder do Espírito, nós também não somos santificados pelas nossas próprias forças, e na força do nosso braço e pelas obras da nossa carne, mas é o Espírito que frutifica. Então, Espírito, nós clamamos, purifica-nos. Nós queremos ser mais iguais a Jesus, o primogênito do Pai, nosso irmão mais velho. Nós queremos ser puros como Jesus é puro. Nós queremos nos envolver com as coisas de Cristo e rejeitar aquilo que Cristo veio tirar, o pecado, aquilo que Cristo veio destruir, as obras do diabo. Torna-nos semelhantes a Jesus. Torna-nos como nosso Pai. No nome daquele que veio nos salvar, nos redimir e ser a propiciação pelos nossos pecados, nós oramos. Amém.